Então, como eu tinha falado para vocês, para cada módulo entregue do livro 4, será um meio ponto que eu darei, tá? Ou seja, hoje a gente vai trabalhar o módulo 19. Se vocês, até a nossa próxima aula de português, vocês me entregarem as atividades, né, que ficaram para a semana, né? Normalmente a gente faz o praticando e o praticando em casa a gente faz em casa. Aí vocês forem lá, tirarem a foto do praticando e do praticando em casa e me enviarem antes da próxima aula de português ou de redação, meio ponto adicional lá, tá? 9h22, vamos começar a nossa aula de hoje. Estão conosco Karina, João Levi, João Lucas deve ter caído a internet dele, Leandra, Renata e o Wallace. Professora, você falou Samuel? Não. Renata presente. E Samuel. Certo, pessoal? Certo, professora. Renata presente. Seu nome já está aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a nossa atividade de hoje, tá? Que vem falando aí sobre as formas nominais do verbo. Então vamos lá, a gente parou no número 3. Esse bimestre vai ser um bimestre, como a gente comentou na aula passada, bem corrido. Então vamos evitar ficar com assuntos paralelos, né? Vamos nos ater às nossas atividades para a gente conseguir seguir num ritmo, né, um pouco mais acelerado, porém a gente compreender a proposta das atividades para os dias, ok? Nós corrigimos até o número 2 do praticando. Vamos prosseguir do número 3. E vamos começar o módulo 19. Então vamos lá. Depois de ter passado o dia gastando sola, a palavra simples do verbo destacado é passado, tido, passar, tido passado ou nenhuma das alternativas. Provavelmente aqui, pelas opções que a gente tem, a palavra destacada aí, quem tiver livro, sublinha aí, é ter passado. Então ele pergunta o que? A forma simples desse verbo. Lembra lá que a gente estudou a forma composta e a forma simples, né? Então qual é a forma simples aqui da número 3? Passar. Exatamente, letra C, tá? Número 4. O particípio verbal está corretamente empregado em. A gente está falando de particípio, tá, pessoal? Então, são lá verbos terminados em ado e ido. Não teríamos salvados sem a ajuda dos barcos. Não estaríamos salvados sem a ajuda do barco. B. Os garis tinham chego às ruas às 17 horas. C. O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. D. O rapaz tinha abrido as portas quando chegamos. E E. A faxineira tinha fazido a limpeza da casa toda. Pessoal, qual é a alternativa correta aí? Qual que você marcou? Eu não sei se está certo, mas eu marquei a letra D. O rapaz tinha abrido a porta quando chegamos. Essa? Mais alguém, pessoal, marcou outra letra? Parece que todas essas, para mim, eu sei que não são todas, mas parece que todas estão erradas. Pois é isso que eu tava reparando. Então, pessoal, vocês lembram lá daquela regra
que eu tinha falado para vocês. Oi, Natan, bom dia. Então, lembra lá que eu falei para vocês, né? O particípio, a gente tem lá duas formas dele, tá? O particípio regular, que é essa forma aí que a gente vê, né? Ido ou ado, essas finalizações ado ou ido. E a gente tem o particípio irregular. Então, pessoal, lá a nossa regra, tá? Para o verbo ter e haver, tá? Ter e haver, normalmente a gente vai utilizar o particípio regular, tá? Então, a gente vai lá no nosso texto e vai observar o quê? Abriu outra aqui. Ó, qual das opções aqui? Foi, acho que a Karina, né, que respondeu que é a letra D? Sim, professor, fui eu. Mas eu acho que tá errado, mas Não tá certo não. Então, o que acontece? Ele me pede o particípio verbal que está correto. Como eu falei para vocês, o regular, ido e ado, a gente vai normalmente combinar ele com os verbos ter e haver. E o irregular com o verbo ser e estar. Então, a gente vê lá, a primeira, estaríamos, é o verbo estar. Aí tá lá no particípio regular, salvados. Aqui está errado, seria salvos, tá? B, os garis tinham chego. Aqui é o verbo ter, eu vou usar o particípio regular. Tinha chegado, tá? Nascer, aqui o meu verbo é foi, que é o meu verbo ser, e aí eu tenho o particípio irregular, que está correto, tá? O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. Então, vamos lá. 4, letra C. 5. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, já sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, está sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, exceto em... Aí temos uma alternativa aí que não, o gerúndio não está aplicado corretamente. A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. B. Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. E D. Ando procurando soluções para meus problemas. Qual a opção que está errada? Hein, pessoal? professora, eu marquei a letra B, mas eu acho que não é a letra B também. Então, aí é a letra C, tá? Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. Isso aqui se chama gerundismo, ou seja, eu estou utilizando três verbos para fazer a função de apenas dois, ou seja, os verbos compostos eu utilizo 2 verbos somente. Aqui eu tenho 3. Vou estar entrando. 3 verbos, tá? Então é a letra C que está errado. Eu poderia simplesmente falar, estarei entrando em contato para resolver o seu problema. Entrarei em contato para resolver o problema. Vocês observam aí a construção, tá? Vou entrar também, tá errado? Oi? Vou colocar, vou entrar em contato. Oi? Se fosse a pessoa entrar. Falando se a pessoa colocasse, vou entrar em contato para estar resolvendo o problema, estaria errado também? Não estaria errado, porque eu estaria utilizando a forma composta, tá? No máximo, gente, a gente utiliza 2 verbos, né? Que seria lá a locução, seria os verbos compostos, né? Ou seja, seria uma locução. Eu tenho 2 verbos fazendo a função de um. Vou estar entrando em contato. Porém, o vou estar entrando em contato significa o quê? Melhor,
Estarei entrando em contato. Eu estou fazendo essa conjugação aqui. Estarei entrando em contato, tá? 6. Assinale a sequência que indica a forma nominal do verbo em destaque. Então, vamos lá. Fumar é prejudicial à saúde. 2. Se tu não falares agora, vou-me embora. 3. Mário tem estudado bastante para o concurso. 4. As crianças estão brincando no parquinho. E 5. A carta foi escrita há 20 anos. Eu marquei a letra A. Então, a gente tem que marcar aqui a opção que está na sequência correta, né? 6A. 7. Acesas é particípio de acender. O verbo chamado abundante, por quê? O verbo é chamado de abundante porque possui dupla forma de particípio, acendido e aceso. Em observância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorre em outras formas. Assim, por exemplo, é o caso de coser. Coser, pessoal, aí é de costurar, tá? Não é de coser de cozinhar, não, tá? Coser, olhar, haver, vir ou dançar. Qual dessas opções aí a gente tem? Mais alguém? É a letra C, tá, pessoal? 7, letra C. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura rapidinho para a gente dar um pulo lá para o módulo 19. O rei da praia. Ele gosta de viver na praia como as demais aves marinhas. Voa sobre as águas, pousa na areia e sai caminhando com um porte majestoso. Parece vir daí o termo real que o acompanha a seu nome. Ao contrário das demais espécies de 30 réis, que podem ser facilmente avistadas próximas ao mar, o 30 réis real. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Guilherme. Professora. Bom dia. Eu consegui instalar o Mensage. Meu celular parou de travar e eu consegui instalar. Ah, não é bom. pelo computador, mas eu consegui entrar. Tá bom. Prosseguindo aqui, ó, a gente está na página 55, fazendo a leitura do Praticando em Casa, tá? Então, prosseguindo aqui, galera, no 30 réis real adulto, as penas da parte anterior da cabeça até a nuca são negras. Quando estão fora do período reprodutivo, a plumagem da parte anterior da cabeça se torna branca. No mais, o pescoço é sempre branco. Já as partes das costas, incluindo as asas, têm um tom de cinza claro. O bico é vermelho alaranjado, as penas e os pés negros. A cauda é branca e na forma da letra Y. Os jovens têm as penas... Desculpa, pessoal. Os jovens têm as penas das costas manchadas e apresentam bico e pernas e pés amarelados. O 30 réis real habita também os Estados Unidos e o México. Quando está frio nestes países, migra para as regiões da América do Sul, podendo aterrissar na Argentina, no Uruguai e em grande parte na costa brasileira. Quando o inverno chega ao hemisfério sul, ele faz o caminho de volta. Vive sempre em ambientes costeiros, incluindo ilhas, baías, praias e estuários, locais de encontro do rio com o mar. Constrói seu ninho em costões rochosos
onde as fêmeas colocam apenas um ovo, raramente 2. Eles gostam de formar colônias de dezenas e até centenas de indivíduos, misturando-se a outras espécies de 30 réis, o que possivelmente aumenta a proteção dos filhotes, né? A gente tem aí um texto, tem aí a base para vocês pesquisarem, então vamos lá. Na passagem, voar sobre as águas, pousa na areia e sai caminhando com um porte majestoso. A que ave os autores do texto se referem? 30 réis. Trinta réis, mais quem? Que, professor? É o 30 réis, mas tem 2 espécies lá que a gente viu. É o 30 réis real, tá? Não acrescentem aí. Tanto que ele fala lá que ele se mistura a outras espécies. Então tem o real, que é o que a gente está falando aqui, e tem o 30 réis comum. São 2 espécies aí. No período, ele gosta de viver na praia, como as demais aves. A palavra como foi empregado para dar um exemplo, indicar um motivo ou fazer uma comparação. É uma comparação. Exatamente, tá, pessoal? Aqui ele está fazendo uma comparação. 3. Os autores do texto expõem um hábito do 30 réis real no fragmento. Ele é o maior de todos, o bico é vermelho alaranjado, vive sempre nos ambientes costeiros. Vive sempre em ambientes costeiros. Correto. No segmento além do mais, é bem colorido. Os autores do texto expressam uma ação do 30 réis real, um estado do 30 réis real ou uma característica do 30 réis real. Uma característica do 30 réis real. Isso aí. Correto. Segundo o texto, as asas do 30 réis real são negras, brancas ou cinza claro. Cinza claro. Cinza claro, correto. 6. Quanto ao frio, quando está frio nestes países, a que países o texto se refere, pessoal? Estados Unidos e México. Correto, perfeito. Na parte locais de encontro do rio com o mar, os autores definem o termo ilhas, baías, desculpa, pessoal, estuários, tá? Qual das opções que a gente tem aí? Que significa isso aí? Encontro, locais de encontro do rio com o mar. Alguém fez? Ilhas. Oi? Essa tá fácil, galera. Ninguém fez? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Sim. Eu coloquei ilhas. Ó, tá errado, tá, pessoal? É a nossa última alternativa aí também. Essa daí parece que foram todas as últimas, né, galera? É a terceira alternativa aí, estuários, tá? Se você voltar lá em cima, ó, no finalzinho lá da página 55, tem lá, ó,
incluindo ilhas, baías, praias e estuários. Aí temos lá os parênteses explicando o que é estuários, que são locais de encontro do rio com o mar, tá? Então, a última opção aí também. Todos os três estavam no texto. Tá no texto sim, a gente acabou de ler. Então, vamos lá, 8. Na frase... Oi, Rian. Professora. Tudo bem? Rian, Bom dia. Na frase, onde as fêmeas colocam apenas um ovo, raramente dois. O vocábulo onde aponta para um lugar. Identifique esse lugar. Os taxosos. Isso aí. Perfeito, pessoal. Então, galera, vamos lá dar um pulo para o módulo 19. Abram aí no celular de vocês. Professora, eu estou no número 4. 4 de que número? Da 19. É porque eu estava fazendo. Ah, tá. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai aprender mais uma classe de palavras, que é o advérbio, tá? Então, vamos lá a definição e a classificação dos advérbios. Acompanha aí comigo. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau comparativo e superlativo, e os advérbios eles podem ser divididos ou classificados, tá, pessoal, em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação ou dúvida, tá? Então, a gente viu o quê? Que o advérbio, ele é uma palavra, uma classe de palavra que ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Então, classificação dos advérbios. De acordo com a circunstância que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser advérbio de modo, bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, cinte, debalde, e grande parte das palavras que terminam em mente, tá? Cuidadosamente, calmamente, tristemente, rapidamente, tá? Não são todas as palavras. A maior parte das palavras que é acrescentado o sufixo mente são advérbios de modo, mas a gente daqui a pouco vai ver mais alguns que têm o mente, mas não são advérbios de modo. Então, temos aí alguns exemplos. Prosseguindo aí, galera, alguns exemplos. Fui bem na prova e estava andando depressa por causa da chuva. Então, a gente observa o quê? Fui bem na prova. Ou seja, meu verbo é o fui e o meu advérbio aqui, de modo, é o bem. Fui bem, é o modo que eu me saí na prova. Fui muito bem. Estava andando como? Depressa, tá? É o modo que eu estava andando. Aí a gente tem aí outras perguntas que a gente responde aí nesse exemplo que foi dado, né? Por quê? Por causa da chuva. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Advérbio de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada e todo, tá? Exemplo aí, comeu demasiado naquele almoço. Ela gosta bastante dele. Então, vocês veem aí que o demasiado está dizendo que ele comeu muito, né? Ele poderia colocar muito também, mas, enfim, né? Ele quer usar aqui um advérbio diferente, né? Que a gente praticamente... Existem advérbios aqui, gente, que a gente praticamente nem usa, né? Que às vezes muitos de vocês nem ouviram falar, tá? Então, ele está modificando esse verbo. Ela comeu naquele almoço, mas ela comeu pra caramba, né? Comeu além da conta. E abaixo eu tenho aqui, ela gosta bastante dele. Então, eu estou dizendo que ela não só gosta dele, ela gosta bastante, ela gosta além do normal dele, tá? Então, advérbios aí de intensidade. Advérbio de lugar.
aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe e perto, né? Vocês estão observando aqui que existem palavras que praticamente vocês vão encontrar mais em textos literários, né? No dia a dia você não encontra, como nenhures, algures, você não encontra essas colocações, tá? Exemplo, minha casa é ali, tá? Então, o ali é o meu advérbio de lugar. Eu estou falando onde é a minha casa, que ela é logo ali. O livro está embaixo da mesa. Embaixo é o meu advérbio. Está modificando, tá? O meu verbo. Advérbio de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravantes, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Então, temos aí advérbios que marcam o tempo, tá, pessoal? Exemplos, ontem estivemos numa reunião de trabalho, tá? O ontem me remete ao quê? Ao passado, ao que já aconteceu, tá? Ao meu dia anterior. Sempre estamos juntos, temos aí o sempre, tá? Marcando essa questão do tempo. Estamos todos os dias, ou quase todos os dias, juntos, tá? Advérbio de negação. Não, nem tampouco, nunca, jamais, tá? Jamais reatarei meu namoro com ele. Não saiu de casa naquela tarde. Advérbio de afirmação. Sim, deveras, indubitavelmente. Lembra lá que a gente viu lá que quase todos os mentes eles são advérbios de modo, mas eu falei para vocês que nem todos são advérbios de modo. Aqui a gente tem alguns, tá? Aqui ele mostra o que? Afirmação. Então ele não entra lá no modo, ele entra no advérbio de afirmação. Indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, efetivamente, todos eles têm mente, porém são advérbios de afirmação. De certo e certo. Certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. E os advérbios de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente, tá? Exemplos. Provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Certo? Então, dúvidas aí, pessoal, com relação à classificação dos advérbios? Então, vamos prosseguir. Flexão dos advérbios. Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número, que é o singular ou plural, ou de gênero, masculino e feminino. Porém, são flexionados nos graus comparativos e superlativos. No grau comparativo, o advérbio pode pode caracterizar-se a relações de igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, vamos lá. Igualdade. Vocês vão se lembrar daquelas palavrinhas que nós usávamos lá, que nós usamos no grau dos adjetivos, né? Que era tão, como, quanto. Então, a gente vai ver que essas mesmas palavras que a gente usa lá, a gente trabalha com ela no grau comparativo também do advérbio. Então, igualdade. Formado por tão, mais o advérbio, mais quanto, ou como. Como, por exemplo, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Ou seja, eu estou igualando a altura dos dois. Inferioridade, formado por menos mais advérbio, mais que ou do que. Por exemplo, Joana é menos alta
que Silvia. E superioridade, eu tenho lá a forma analítica e a forma sintética. Na forma analítica, eu vou utilizar a palavra mais, o advérbio e o que ou mais do que. Por exemplo, Ana é mais alta que Carolina. E na forma sintética de superioridade, a gente vai usar aquelas formas eruditas, que são o quê? Melhor ou pior do que, tá? Por exemplo, Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. Grau superlativo. No grau superlativo, o advérbio pode ser analítico, tá? Quando é acompanhado por outro advérbio, no caso aqui, né? Isabel fala muito baixo. Eu estou intensificando esse baixo aqui. Eu quero dizer o quê? Que a Isabel, ela fala baixo. A Isabel fala baixo. Só que eu não quero dizer que ela só fala baixo, eu quero dizer que ela fala muito baixo. Então, vocês observam aqui que eu utilizei